Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo tempo e espaço, onde desvelaremos os mistérios de um império esquecido que desafia nossa compreensão da história. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da Tartária, um vasto território que se estendia do Mar Cáspio ao Oceano Pacífico e que por séculos intrigou e maravilhou os europeus. A Grande Tartária, como era conhecida, não era apenas uma simples região geográfica, mas um enigma que perdurou desde a Idade Média até o início do século XX. Este imenso território, habitado por povos turcomanos e mongóis, era um mosaico de culturas, tradições e histórias que se entrelaçavam em uma tapeçaria complexa e fascinante. Imagine-se viajando através de estepes intermináveis, montanhas imponentes e desertos misteriosos. A Tartária era tudo isso e muito mais. Dividida em regiões distintas, cada uma com suas próprias características e peculiaridades, este vasto império se estendia por uma área que hoje abrange vários países modernos da Ásia Central e Oriental. A Tartária Moscovita, por exemplo, era a parte mais ocidental deste império, fazendo fronteira com os territórios russos em expansão. Era uma região de intenso intercâmbio cultural e comercial, onde as influências eslavas e asiáticas se misturavam de maneira única. Mais a leste, encontrava-se a Tartária de Katai, uma terra envolta em lendas e mistérios, frequentemente associada às riquezas e maravilhas descritas por Marco Polo em suas famosas viagens. No coração deste vasto território, estendia-se a Tartária Independente, uma região que desafiava o controle de impérios vizinhos e mantinha uma feroz autonomia. Era o lar de tribos nômades e guerreiros lendários, cujas histórias de bravura e conquistas ecoavam por toda a Ásia. E, finalmente, no extremo leste, a Tartária Oriental se estendia até as costas do Pacífico, uma terra de florestas densas e montanhas escarpadas, habitada por povos com culturas e tradições únicas. A história da Tartária está intrinsecamente ligada ao lendário império de Gengis Khan. Este grande conquistador mongol, cujo nome ainda hoje evoca imagens de poder e domínio, foi o arquiteto de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Seus descendentes e sucessores continuaram a expandir e governar vastas extensões da Ásia, deixando um legado que moldou profundamente a história e a cultura da região. As evidências da existência e da importância da Tartária não se limitam apenas a relatos históricos. Os cartógrafos europeus, fascinados por este território misterioso e vasto, produziram inúmeros mapas detalhados ao longo dos séculos. Estes mapas, verdadeiras obras de arte, não apenas documentavam a geografia da região, mas também refletiam as percepções e os conhecimentos europeus sobre este mundo distante e exótico. Nos mapas dos séculos XVI e XVII, a Tartária aparece como uma entidade geográfica bem definida, ocupando uma área impressionante do continente asiático. Estes documentos cartográficos são testemunhos silenciosos de um tempo em que as fronteiras do mundo conhecido estavam em constante expansão, e terras distantes como a Tartária alimentavam a imaginação e a curiosidade dos exploradores e estudiosos europeus. No entanto, com o passar do tempo, o destino da Tartária começou a mudar. A expansão dos impérios russo e chinês, que avançavam inexoravelmente em direção ao coração da Ásia Central, começou a erodir as fronteiras e a influência deste vasto território. Gradualmente, as terras que antes formavam a Grande Tartária foram absorvidas por estes impérios em crescimento, alterando para sempre o mapa político e cultural da região. O declínio da Tartária como uma entidade geopolítica distinta coincidiu com mudanças profundas na forma como o mundo era compreendido e mapeado. À medida que o conhecimento geográfico se tornava mais preciso e as explorações revelavam os verdadeiros contornos do continente asiático, a Tartária começou a desaparecer dos mapas e da consciência europeia. Este desaparecimento gradual de um território tão vasto e significativo dos registros históricos e geográficos levantou questões intrigantes que persistem até hoje. Como pôde um império tão extenso e influente simplesmente desvanecer-se da história? Esta pergunta tem alimentado teorias e especulações fascinantes nos tempos modernos. Algumas dessas teorias contemporâneas sugerem que a Tartária não era apenas um vasto território habitado por povos nômades, mas sim o lar de uma civilização altamente avançada.
Estas ideias, embora controversas e não aceitas pela historiografia mainstream, propõem que a Tartária possuía tecnologias e conhecimentos que estavam muito à frente de seu tempo. Os proponentes destas teorias apontam para estruturas arquitetônicas impressionantes espalhadas pela Ásia Central, argumentando que estas são evidências de uma civilização tartária sofisticada. Eles questionam como povos supostamente primitivos poderiam ter construído edifícios tão grandiosos e tecnicamente avançados. Estas teorias, embora fascinantes, carecem de evidências científicas sólidas e são vistas com ceticismo pela comunidade acadêmica. Independentemente da veracidade destas teorias, o que é inegável é o rico legado cultural que a Tartária deixou na Ásia Central moderna. As tradições, línguas e costumes dos povos que habitam esta vasta região ainda hoje carregam ecos deste passado enigmático. A cultura nômade, a arte equestre, as técnicas de artesanato e as tradições musicais são apenas alguns exemplos de como o espírito da antiga Tartária continua vivo. As línguas faladas em países como Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão, por exemplo, são descendentes diretas dos idiomas falados pelos povos da Tartária. A culinária da região, com seus pratos à base de carne, laticínios e grãos, reflete o estilo de vida e as tradições culinárias que se desenvolveram nas vastas estepes da Tartária ao longo de séculos. A arte e a arquitetura da Ásia Central também carregam a influência deste passado. Os padrões geométricos intrincados que adornam edifícios e têxteis, as cúpulas majestosas das mesquitas e os minaretes que pontuam as cidades são testemunhos de uma herança cultural rica e diversificada que remonta aos tempos da Tartária. Além disso, as práticas espirituais e religiosas da região, que incluem elementos do xamanismo, do islamismo e do budismo, são um reflexo da diversidade cultural e da complexidade histórica deste território. A tolerância religiosa e o sincretismo que caracterizavam muitas das sociedades da Tartária deixaram uma marca duradoura na forma como as diferentes fés coexistem na Ásia Central moderna. À medida que exploramos o enigma da Tartária, somos lembrados da natureza fluida e mutável da história e da geografia. Impérios surgem e desaparecem, fronteiras são redesenhadas e culturas se transformam. No entanto, o legado destes impérios perdidos continua a moldar o mundo que conhecemos hoje. A história da Tartária nos convida a questionar nossas suposições sobre o passado e a considerar as complexidades da história humana. Ela nos lembra que há sempre mais para descobrir, mais para entender sobre nosso mundo e nossa história. Enquanto continuamos a desvendar os mistérios deste império perdido, uma coisa é certa: a Tartária, com toda a sua grandeza e enigma, continua a fascinar e inspirar, um testemunho do poder duradouro das lendas e da história. Seu legado vive não apenas nos livros de história e mapas antigos, mas no espírito e na cultura dos povos que hoje habitam as terras que uma vez formaram este vasto e misterioso império.